The Last of Us, temporada 2, episódio 4, dia 1. Eu gosto muito quando a série de The Last of Us faz pequenas pausas para mostrar um pouco da construção daquele mundo. Eu gosto também quando essas pausas aprofundam personagens e, na cena de abertura desse episódio, os dois objetivos são alcançados. Na van cheia de agentes da Fedra, Jeffrey Wright faz a sua estreia na série explicando um pouco da história da organização numa fala carregada de mágoa. E no mundo em que muitas referências foram perdidas, como a própria liberdade, ter idade suficiente para ter vivido o pré-apocalipse significa entender bem os valores que se foram. A cena mostra ainda que a integração de Isaac à WLF aconteceu através de uma traição, o que é carregado de hipocrisia se a gente considerar alguém que está se afastando da Fedra justamente pela sua corrupção. Isaac, aparentemente, é há muito tempo uma figura disposta a descartar aqueles cujos valores ele não concorda. Essa é uma abertura cheia de tensão e muito bem interpretada por Ben Allers, o ator que faz o soldado iniciante Burton. É muito impactante, inclusive, perceber a diferença de postura entre aquela figura completamente destoante do grupo da Fedra e do agora guarda de Isaac Dixon. O episódio continua com a exploração de Ellie e Dina por Seattle. A chegada da dupla cidade se dá através do distrito de Capitol Hill, uma das principais zonas de vida noturna da cidade e lar histórico de uma comunidade gay local. É bem curioso perceber, inclusive, como nessa perda de referências pós-apocalípticas, as jovens não reconhecem a bandeira do orgulho, representativa de um grupo da qual elas justamente fazem parte. Alguém poderia interpretar como uma falta de conhecimento de mundo da Ellie ou outra coisa, e por isso, pontualmente, o roteiro faz a Ellie entregar uma curiosidade aleatória sobre Apollo 1, porque a gente está acompanhando um mundo em que a astronomia se tornou algo ainda mais distante e fora da realidade, e conhecimentos relacionados ainda assim foram passados adiante. O conhecimento de Ellie, no entanto, segue ofuscado por sua sede de vingança e cabe a Dina continuar sendo a figura que racionaliza o que a dupla precisa fazer. A ida até a estação de TV é adiada, o que se mostra posteriormente como uma decisão inteligente, visto que por muito pouco tempo elas não testemunharam um confronto direto entre a WLF e os Serafitas. A cena seguinte, em que Ellie toca Take On Me, constrói um pouco mais da personagem, e eu gosto de como ela reage feliz ao perceber que o violão na case está em boas condições. Eu gosto de como ela dá uns beijos nos sacos de sílica e como, no meio de tudo, ela e Dina têm um momento de humanidade. Eu gosto ainda mais de como a Isabela Mercê, a atriz que faz a Dina, interpreta essa cena com olhar, expressões e quase nenhuma fala. Ao final da música, ambas estão ainda mais conectadas e Ellie começa a se sentir confortável com a amiga pela primeira vez nessa viagem. Logo depois da música, Dina propõe uma refeição a Ellie e a direção, de uma forma muito sagaz, corta para um fogão sendo aceso. Mas em vez de alimento, a gente está acompanhando uma sessão de tortura. Isaac, pelas falas, comparando a condutividade térmica do ferro e do cobre, demonstra que já é uma figura completamente familiar à tortura e aos instrumentos que ele usa. E a frase "Isaac sabe o que faz", confirmada por Burton do lado de fora, diz que isso é realmente verdade. A experiência do membro da WLF se mostra muito clara quando ele percebe que não vai conseguir arrancar nada do Serafita. Quando a figura magra e abatida estende a mão sem remorso após lembrar Isaac que as deserções só acontecem em um sentido, é quando a morte acontece. E isso é especialmente forte para Isaac porque ele próprio é um desertor. O ciclo de transformação mostra ainda o olhar do soldado Burton completamente ausente de qualquer empatia ou remorso pelo que está acontecendo lá dentro daquela sala, em contraponto ao seu colega de guarda, surpreso com a violência. Ou seja, o ciclo de violência mais uma vez transforma as pessoas aqui em The Last of Us, as endurece e as torna indiferentes e entorpecidas. Se você tá gostando do conteúdo até esse ponto, deixa o like, se inscreve no canal, hype esse vídeo e lembra que esse canal só existe por conta dos espectadores que apoiam e eles ganham recompensas por isso. Os membros do canal têm acesso a vídeos semanais exclusivos de bastidores e ao arquivo de lives por menos de R$5 por mês, e além disso você pode contribuir também em apoia-se/VictorCave e ter outros benefícios, como sorteio de jogos ou fazer parte do grupo de apoiadores do Telegram. Durante a entrada na estação de TV, nós temos Dina e Ellie usando da escuridão para passarem despercebidas. Aqui aconteceu um problema técnico esquisito comigo. Nos meus monitores as cenas ficaram muito escuras, de modo que eu não conseguia enxergar nada direito, enquanto na TV eu conseguia ver tudo perfeitamente e não fazia sentido elas estarem passando despercebidas enquanto se esgueiravam dos soldados da WLF.
Então, deixa inclusive nos comentários como foi a sua experiência com essa cena. Tava ok de ser assistido, tava escuro demais? De toda forma, o episódio continua com a perseguição e fuga da dupla pelo túnel de metrô. E eu não sei exatamente da história de Seattle aqui em The Last of Us e de como a cidade se tornou um aparente refúgio livre de infectados. Mas me estranhou muito como todos os lugares aparentavam ser super seguros e ao mesmo tempo existe uma horda de infectados no subsolo. E eu queria muito que esses aprofundamentos que a gente costuma ter vez ou outra colocasse a cidade como um personagem a ser desenvolvido. A ação dentro do metrô em si é muito bem feita, com a tensão crescente e a claustrofobia funcionando como elementos primários e a sensação de urgência muito acentuada pela cor vermelha dos sinalizadores usados pela WLF. Ao final, quando tudo parecia ok, nós temos a mordida no braço de Ellie testemunhada por Dina. E nesse momento, uma outra tensão começa a ser construída. Gosto de como todas as reações de Dina a partir daquele ponto se tornam mais lentas à medida em que a personagem precisa processar, lidar não só com a sua sobrevivência, não só com aquela fuga, mas com a Ellie antes que ela se transforme. Nesse instante, Ellie acaba sendo a figura racional e durante a explicação da imunidade tem uma frase muito forte. Abre aspas. Eu prometo que muitas vezes eu já quis que isso não fosse verdade, mas eu vou acordar exatamente como eu sou agora. Ela não tá falando da imunidade aqui, ou apenas da imunidade. Eu penso que ela tá falando um tom muito pessoal de ser quem ela é, de como ela se comporta perante os outros, de como ela se comportou com o Joel e de várias outras características que nós temos e que definem quem nós somos, mas que a gente não pode escolher possuir ou não. Essa é uma frase muito poderosa, tá? E enquanto Ellie dormia, a Dina permaneceu de guarda e isso fica bem claro pelas olheiras na cara da personagem tão cedo quanto a lanterna é desligada. A troca da lanterna pelo lampião também é interessante na cena, já que a primeira ofuscava Dina e tornava o ato de matar a amiga algo impessoal, uma obrigação que aquele mundo as impõe. Já o lampião, por sua vez, as coloca sob a mesma luz, quando Dina revela que está grávida e as duas finalmente se colocam numa posição em que não há mais segredos e a confiança se torna mútua e plena. Esse episódio fez com o primeiro vislumbre de que a dupla está no meio de uma guerra muito maior do que sequer podiam conceber. Se antes a gente viu tanques e exércitos, e isso parecia uma força muito própria de Seattle, agora a gente sabe que não é só um grupo que está disposto a matar e morrer pelas suas crenças dentro daquela área. São pelo menos dois. Pessoalmente, eu acho que isso pode até colocá-las nas mesmas condições do grupo de Abby, que tirou vantagem dos problemas causados pela invasão lá em Jackson para poder executar o plano de pegar o Joel. De qualquer forma, eu acho que isso agora está estabelecido e a gente sabe bem onde estarão os obstáculos da dupla daqui para frente. Além dos infectados, elas vão precisar lidar com os Serafitas e com a WLF. Esse episódio me surpreendeu muito com a quantidade de temas e peças que foram apresentados em 52 minutos. E eles fizeram de uma forma em que a coesão ficou boa e o episódio não teve muitas barrigas. As cenas foram interessantes. Eles apresentaram diferentes cenários, diferentes tons de sentimentos foram passados, muito distintos entre cada cena, e a gente ainda teve uma apresentação mais formal das figuras que devem antagonizar Dina e Ellie na sua jornada de vingança até a Abby. Eu quero muito que Seattle não seja só o local onde a maior parte da história vai se passar daqui pra frente, mas que a cidade seja construída e trabalhada como mais um personagem de The Last of Us. Por que ela é tão importante para esses dois grupos? Como é que Seattle se tornou uma área relativamente segura de infectados? Por que a Fedra abriu mão eventualmente de brigar por esse local? Será que esse terceiro grupo ainda pode aparecer por aqui? São muitas perguntas que talvez tenham sido respondidas nos jogos, mas como a minha experiência tem sido exclusivamente com a série, me resta aguardar pacientemente. Deixe a sua opinião sobre o vídeo e sobre o episódio aqui na seção dos comentários. Um abraço e meu muito obrigado a todo mundo que assistiu aqui até o final. Eu espero que você tenha gostado. Se foi o caso, já clica nesse outro conteúdo aqui do canal.